programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. E hoje nós queremos dar continuidade à nossa série sobre o Espírito Santo. Nós falamos sobre a Páscoa, a ressurreição, nós falamos sobre Nossa Senhora, falamos sobre o Pentecostes. E hoje nós vamos mais uma vez com Nossa Senhora falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo e Maria. Convida mais gente aí, convida mais pessoas que você sabe que precisa ouvir essa palavra, ser exortado, ouvir o testemunho. Encaminhe esse link aí para todo mundo que você conhece. E mais uma vez eu quero chamar o Everton para estar aqui junto com a gente. Salve Maria Imaculada! Olha só, estamos de volta aqui. Eu não sei se você acompanhou os programas anteriores. Se não fez isso, faça, para que você possa estar por dentro dessa série a respeito do Espírito Santo, né? Então, nos 2 programas anteriores a gente falou sobre o Espírito Santo de forma mais direta, a pessoa do Espírito Santo. E hoje, nesse episódio aqui de hoje, nós vamos falar sobre a relação da Virgem Maria e o Espírito Santo, tá? Eu, como um bom mariano que sou, vou assumir a responsabilidade do que eu vou falar agora. O autêntico avivamento só acontece com a Virgem Maria. Não acontece avivamento genuíno onde a Virgem Maria é desprezada, tá bom? Olha só, então, falar do Espírito Santo automaticamente nos faz lembrar da Virgem Maria. E falar da Virgem Maria, a gente lembra do Espírito Santo. Por quê? Porque são casados. Então, toda vez que alguém olha para mim hoje, no meu estado de vida permanente, sabe que eu sou casado. E sabendo disso, vai lembrar da Carol. E vice-versa. Quando fala com a Carol, sabendo que a Carol é casada, lembra-se de mim. Então, a gente, na Igreja Católica, destina esse título à Virgem Maria, né? Esposa do Divino Espírito Santo. Isso significa muito para nós. Mas antes mesmo de falar dessa relação, né, do Espírito Santo e a Virgem Maria, eu queria falar de algo muito importante para você. A Virgem Maria, ela está em todos os princípios apostólicos da atividade de Deus na terra. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que Deus ele vai se manifestar na terra, ele conta com a Virgem Maria para abrir as portas dessa manifestação. Então, a gente vai meditar um pouquinho aqui nessa conversa que eu quero ter com vocês, mostrar que Maria ela sempre vem à frente de todas as ações apostólicas do eterno no tempo. Então, toda vez que Deus vai tomar uma atitude na terra, no apostólico da evangelização, da reconciliação da igreja, né, do seu povo com ele abre as portas com quem? Com a Virgem Maria. Isso é extraordinário. Então, vamos lembrar lá no começo da história que eu e você somos protagonistas disso. Quando o homem ele cai no pecado original, Deus já tem um plano destinado para restituir a humanidade. Eu costumo dizer que existem 2 assuntos principais que resumem as Sagradas Escrituras. Se você nunca leu a Bíblia, eu vou resumir a Bíblia para você agora. 2 assuntos que resumem a Bíblia. Primeiro assunto: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança com amor, mas o homem, ele se vira para esse amor e peca. Esse é o primeiro assunto, a queda do homem. Segundo assunto, Deus vem e resolve a parada. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, é um roteiro que é resumido por esses 2 fatos. Algo deu errado, Deus conserta aquilo que deu errado. E quando ele começa a consertar isso, ele não faz isso sem antes deixar que a Virgem Maria dê a abertura a essa ação apostólica na terra. Então, ainda no Gênesis, naquele diálogo que a gente consegue ler ali no livro do Gênesis, né, ele fala que ele vai pôr, Deus fala, né, que vai pôr inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência dela e a da serpente. Então Deus vai encarnar, Ele vai resgatar o povo. Só que Ele não faz isso sem antes enviar um anjo para contar com o sim de uma menina de aproximadamente 13 a 15 anos.
Deus quer encarnar. Veja bem, antes da encarnação do verbo, já há 40 anos não se ouvia mais nada, não havia um mover profético, a gente não escutava nada, não tinha anjo descendo do céu, nada parou, ficou um silêncio. Mas um anjo se manifesta a uma menina numa cidadezinha chamada Nazaré. Deus vai entrar na terra, ele faz a proposta para a Virgem Maria, e o que acontece? Maria diz sim, e o verbo encarna. É a manifestação gloriosa da encarnação do verbo, e ele conta com a Virgem Maria. Então, é a primeira participação da Virgem Maria no início apostólico, de uma atividade apostólica de Deus na terra. Segundo início de Deus se movendo na terra, que ele quer contar com a Virgem Maria. Jesus, ele está vivendo no seio da Sagrada Família, e durante 30 anos ele fica escondido junto com sua mãe, e por uma boa parte do tempo com seu pai, São José. Só que agora chega o tempo de Jesus se manifestar no meio do seu povo, e ele está em um casamento nas bodas em Caná, e lá ele realiza aquilo que o apóstolo João chama do primeiro sinal. E lá ele manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Ou seja, segundo início da manifestação de Deus na terra, Jesus começa agora o seu ministério público, e ele não faz isso sem antes contar com a participação da Virgem Maria para dar a abertura. Ela que percebe a ausência de vinho, você conhece essa história, e ela intercede para que Jesus se manifeste em favor daquele casal. E quando ela faz isso, apontando para Jesus, Jesus se manifesta, ele começa o ministério público de Jesus. Então veja bem, Maria, ela sempre vai estar antecedendo as manifestações apostólicas da igreja na terra. Segunda vez então que ela aparece no start do Cristo. Agora a terceira vez que isso acontece é o centro da nossa conversa de hoje. Lá em Pentecostes, ela estava intercedendo para que a igreja começasse mais um início. O início agora do corpo físico de Jesus na terra. E Maria está lá intercedendo, não porque ela precisa de receber o Espírito Santo, afinal de contas ela é esposa do Divino Espírito Santo. E agora aqui eu quero pedir uma licença para você, para compartilhar contigo algo que Deus fez brotar no meu coração a caminho de uma missão que eu ia falar sobre a Virgem Maria. Eu parei e pensei assim, casamento para a igreja católica é algo muito sério. O casamento na igreja católica ele é indissolúvel, só a morte pode separar alguém que se casou. E a igreja diz que ao casar-se, ou seja, quando um homem ou mulher contrai matrimônio, eles se tornam uma só carne. Aí eu parei e pensei, se a Virgem Maria ela é esposa do Divino Espírito Santo, eles são uma só carne? E o que foi ministrado no meu coração nesse momento? Sim, isso aconteceu de alguma forma. Eu falei, mas como? Se o Espírito Santo ele é Espírito, como que o Espírito Santo pode ser uma só carne com a Virgem Maria? Quando o verbo encarna. Porque o Evangelho segundo São Lucas narra o que pra gente? A sombra do Altíssimo, o Espírito de Deus te encobrirá e você gestará o Filho de Deus. Deus será gerado no seu ventre, e no momento que isso começa a acontecer, Deus se faz uma só carne com Maria. O Espírito Santo desposa a Virgem Maria, e quando o verbo encarna, existe agora carne física revestindo o verbo de Deus. Você consegue então parar e pensar, quando o Espírito Santo ele desposa a Virgem Maria, o que vai revestir a divindade de matéria é somente o gene dela, é a carne dela, a biologia dela. Você consegue então parar e pensar agora que quando o Everton foi gerado no ventre da mãe dele, o que aconteceu? Existia uma mistura genética do pai do Everton com a mãe do Everton. Então eu sou uma mistura do meu pai e da minha mãe. Como Jesus ele foi concebido por ação do Espírito Santo, ou seja, não teve um gene masculino misturado com o gene feminino da Virgem Maria, o que aconteceu? Jesus ele é, biologicamente falando, igualzinho à Virgem Maria. Ou seja, ela se faz uma só carne com Deus por obra do Espírito Santo. Então eu tenho para mim que, biologicamente falando, Jesus era a cara de Maria, porque não existia mistura.
Mas São José é um homem tão bom que Deus falou assim: eu vou dar a ele pelo menos os olhinhos de José. Mas o mesmo sangue que jorrou no madeiro da cruz, que jorrou com água quando foi perfurado, transpassado pelo soldado, é o mesmo sangue que corria nas veias da Virgem Maria. Exatamente o mesmo, sem mistura nenhuma. O sangue que banhou o madeiro da cruz, biologicamente falando, é o mesmo sangue que corria nas veias da Santíssima Virgem Maria. Essa mulher está ligada demais com a Trindade. Por isso, eu digo e reafirmo: não existe um autêntico avivamento sem uma participação ativa da Santíssima Virgem Maria. Então, Maria está em todos os começos da manifestação de Deus: na encarnação do Verbo, no início do ministério público de Jesus, no início do ministério apostólico da igreja, ou seja, do corpo de Cristo. E para finalizar, ela está abrindo as portas para a parousia, para a volta de Jesus. Então, a gente, quando vai ler a narração lá de Apocalipse, a gente sempre começa do primeiro versículo do capítulo 12, né? Apareceu no céu um sinal, uma mulher revestida de sol, tinha a lua debaixo dos pés, enfim. Só que o capítulo 12, na verdade, começa no último versículo do capítulo 11, que é narrando essa chegada da mulher antes do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, se manifestar na sua segunda vinda. Ele não faz isso sem que antes a mãe dele abra as portas para essa manifestação. Meus irmãos, vocês conseguem entender comigo? Se ela está abrindo as portas para que o cordeiro que é digno do seu prêmio, que é a sua esposa, se ele é digno de receber a sua esposa, e a Virgem Maria está abrindo as portas para isso, ela está abrindo as portas para um casamento. A eternidade, ela é de fato uma festa de casamento. O cordeiro desposará a sua noiva, a igreja, sem mácula, sem ruga, sem mancha. E isso é uma obra do Espírito Santo conduzindo a igreja, unido à Santíssima Virgem Maria. Agora veja bem, se é uma festa de casamento, se a eternidade é uma festa de casamento que nunca terá fim, você imagine, o noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Onde você acha que vai estar a mãe do noivo em um casamento? Eu vi que o pessoal que estava chegando aqui para dar o testemunho no próximo bloco estão vindo de um casamento, não é isso? Eu não sei como que o pessoal viveu essa experiência lá no casamento, mas no meu casamento, lá no salão de festa, o que tinha? Tinha as mesas de todos os convidados e tinha um lugar em destaque onde estava reservado para os familiares. E no centro dessa mesa estava o quê? O lugar do meu pai e da minha mãe. Ou seja, se o céu é uma festa de casamento, é as núpcias do Cordeiro de Deus com a sua noiva, eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Onde você acha que a mãe do noivo vai estar sentada nesse lugar? Portanto, se você tem alguma dificuldade com a Virgem Maria, eu acho bom você resolver ela agora, porque eu creio que você quer ir para o céu. E quando você chegar lá, você vai ver que Maria vai estar em um lugar de destaque, porque ela é a mãe do noivo, casada com aquele que gerou ele na carne, no ventre dela. Portanto, quer falar de Pentecostes? Quer falar de avivamento? Quer falar de ação apostólica na terra? Não se esqueça de abrir esse diálogo com a presença da Virgem Maria. Portanto, do mais profundo do seu ser, do seu coração, comece desde já a desejar um relacionamento mais íntimo com a Virgem Maria. Porque se você quer ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, como falávamos nos outros programas, certamente, quando você se relacionar com ele, você vai se encontrar com a esposa dele. Não tem como alguém lá em casa se relacionar comigo e, de consequência, não se relacionar com a minha esposa, a Carol. E diferentemente não será com o Espírito Santo, tá bom? Eu peço a Deus então que Ele ilumine a nossa alma, o nosso entendimento e abra as portas do nosso coração para receber de bom grado a maternidade que Deus nos destinou do alto do madeiro. A Virgem Maria é a nossa mãe. Levemos ela para nossa casa e cuidemos dela. Amém? Amém, amém, amém.
bloco do nosso programa que está muito especial. Eu não sei você, mas meu coração ficou aqui fervilhando de vontade de ter mais intimidade com Nossa Senhora. Que lindo, né? Saber como que Nossa Senhora participa dessa história da nossa salvação, participa até hoje e nós iremos encontrar com ela no céu e ela nos aguarda, está conosco e estará conosco para sempre. E nós queremos trazer nesse segundo bloco um testemunho, né? Como o Everton trouxe, o Espírito Santo faz e ele vem e ele faz e ele age na prática, no concreto. E para isso, para que a gente possa contemplar, né, saborear aquilo que o Espírito Santo tem feito no meio de nós, eu quero chamar aqui o Leonardo, que vai testemunhar hoje com a gente. Seja bem-vindo, Leonardo. Glória de Pentecostes, hoje eu quero nesse lugar. A glória de Pentecostes, hoje eu quero nesse lugar. Já falei seu nome, mas se apresenta aí pro pessoal que está em casa. Diz quem você é, de onde você vem, qual missão que você é. Vamos bater um papo. Boa noite, pessoal. Me chamo Leonardo, tenho 24 anos e sou do Jovem Sarados Missão de São Caetano, ABC Paulista, né? E vim contar um pouco da minha história aqui, me chamaram, né, para testemunhar, falar um pouco sobre a graça de Deus na minha vida e o que Ele faz, né, se a gente se abrir para Ele e deixar Ele trabalhar, né? Conta um pouco para nós de como que foi, né, a sua vida antes dessa experiência com o Espírito Santo e como que o Espírito Santo te alcançou aí na sua história. Bom, eu não nasci aqui em São Paulo, né, mesmo parecendo que eu sou paulista, mas eu não sou paulista, sou carioca. E nasci no Rio de Janeiro e lá onde eu morava lá não era católico lá, minha família era evangélica, né? O pessoal tudo frequentava a igreja evangélica, só que eu não frequentava junto com eles. Eu ia às vezes, ia uma semana sim, uma semana não frequentava direto com frequência, mas às vezes ia. Meu pai e minha mãe, eles já eram moradores de rua, então eu já nasci na rua, não frequentava a igreja, eles eram usuários de droga. E cresci naquela realidade ali, que eles usando droga, morando na rua, com minhas duas irmãs, eu tenho duas irmãs mais novas também, né? Nasci na rua já. Uma das poucas memórias que eu tenho no Rio é de eu, junto com as minhas irmãs no colo, pedindo dinheiro no farol nos carros. Sabe? Passava os carros, eu lá, junto com os meus pais. Passava de carro em carro pedindo esmola com um potinho de dinheiro, assim. Para tentar trazer comer alguma coisa, né? Pelo menos fazer algum dinheiro. Só que era aquilo, né? Fiquei ali na rua até do meu 0 até meus 4 anos de idade. Até um dia que eu sempre fui meio revoltado assim, eu fugi. Então você fugiu da rua, você tinha quantos anos? Eu tinha 3 para 4 anos. Meu Deus do céu. 3 para 4 anos. Que a gente morava numa praça e era o ponto final dos ônibus. Aí eu olhava lá os ônibus e eu, mano, que esse ônibus aí e tal. E um dia eu entrei no ônibus, só que eu entrei lá no fundo, o motorista fechou as portas, seguiu viagem, e eu dentro do ônibus não sabia onde que eu estava indo, que ponto que eu ia descer. Chegou no ponto final de novo, na estação, em outro ponto, né? Aí o motorista entrou, foi conferir se tinha alguma coisa no busão, me viu lá no fundo, eu pequenininho. Oxe, menino, pra onde você quer ir? Não sei, tô perdido. Aí foi aí me levaram pro Conselho Tutelar lá no Rio de Janeiro. Aí, não, vamos. Você já se separou dos seus pais? Já não tava mais com eles. Com 3 anos de idade. Com 3 anos, pequenininho ainda, criança. Aí me levaram pro Conselho Tutelar, falaram, ó, vamos pegar esse carro aqui, vamos sair, vamos procurar seus pais. Se você vê eles, você avisa a gente. Não, ok. Eu entrei dentro do carro, começamos, andamos, ia para lá, ia para cá, rodamos. Chegou um momento que a gente passou pelo mesmo ponto que o busão estava, que eles fizeram o mesmo percurso que o busão. Eu vi meus pais lá na praça, só que eu não falei nada. Você fala, você tá vendo? Não. Você se lembra do que você queria fugir ali, da situação? Eu não queria estar ali. Eu não queria. Agora, por que eu não fiz, eu não sei. Eu só sei que eu não queria estar ali, né? Eu vi eles me procurando lá, eu vi eles, tipo assim, eufóricos, querendo me achar, sabe? Só que eu não falei nada. Aí me levaram para um abrigo, lá no Rio de Janeiro, chamado Aldeia SOS, que acolhe pessoas que em situação de
de rua ou sem pai nem mãe, né? Sem responsáveis. Aí depois de uma semana, descobriram também que eu tinha irmãs, que eu tinha comentado com ele que eu tinha 2 irmãs. Acabaram achando minhas irmãs também, tiraram a guarda da minha mãe, porque ela não tinha condições de cuidar de nós 3. E aí, desde então, ficou eu e minhas irmãs no abrigo, lá no Rio. Eu tenho certeza que você viveu muitas coisas, né? Até sua fase, né, da infância, adolescência e tudo mais. E a gente tem poucos minutos para entender, né, para entrar mesmo a fundo na sua história. Então conta pra gente como foi essa sua vivência, né, enquanto você esteve na rua e qual foi esse ponto, né, onde o Espírito Santo alcançou você. O que foi mais marcante, né, durante esse tempo sem os seus pais? O que te aconteceu, o que foi mais marcante assim na sua vida? E aí depois a gente já entende como foi que o Espírito Santo começou a agir. Bom, eu não tinha experiência com Deus nenhuma. Como eu disse, o pessoal lá era evangélico, não frequentava. Fui pro abrigo. Uma mulher de São Paulo viu a gente, olhou e falou: nossa, crianças são bonitas. Foi pro Rio, adotou nós 3, trouxe a gente para São Paulo, adotando nós 3, pequenininho também. Eu já tinha 8, vim para São Paulo. Também não deu certo essa família. Aconteceu uma coisa com ela lá, com meus irmãos, com as minhas irmãs também, não deu certo. Voltamos pro abrigo. Fiquei no abrigo até eu completar a minha maioridade, até os meus 18 anos. E naquela época, no abrigo, era assim: você fez 18 anos, é tchau. Você ia falar: mas eu não tenho para onde ir. Mas é tchau, a lei permite que você fique até 18 anos dentro do abrigo. Depois dos 18, você tem que se virar. E como eu não tinha para onde ir, eu fui pra rua. Morei na rua por 8 meses, depois que eu saí do abrigo. Fiquei 8 meses morando na rua, dormindo onde dava, dormia na lixeira de um prédio. Abria a lixeira, tirava os lixos, colocava o papelão, dormia dentro. Às vezes o pessoal me via lá, me dava alimento, me dava dinheiro para mim fazer minhas coisas. Mas naquela coisa, às vezes chegava molhado, com frio, ficava doente. Aquelas coisas. E sem experiência com Deus ainda. Aí no abrigo também chegou um pessoal católico. Aí foi minha primeira experiência quando eu me batizei. Batizei na igreja católica, com 14 anos. Também fiz a minha crisma, minha catequese com 15 anos. E depois me afastei de novo no abrigo. Aí quando eu fiz 18, morando na rua, fui visitar minhas irmãs no abrigo. Minhas irmãs morando lá no abrigo, né, que elas são mais novas que eu. Eu fui visitar elas, que era aniversário dela, eu já morando na rua. Quando eu entrei no abrigo, tava o pessoal dos Jovens Sarados tudo lá. No abrigo que você... Que eu morava, em São Caetano, isso. Aí tava o pessoal tudo da missão de São Caetano lá. Tia Tana, tinha vários pessoal lá. Aí eu, contei um pouco, né? Falei: ó, eu tô em situação de rua e tal, preciso de uma ajuda e tal. Aí eles falaram: ó, vai ter um Maranatá de carnaval. 5 dias. Qual ano? É 2018. Aí você tinha quantos anos? Tinha 18. 18 anos. 18 anos, eu tinha 18 anos de idade. Aí falaram: ó, vai ter um Maranatá de carnaval. Você não quer ir, não? 5 dias numa chácara, com piscina, comida, cama. Eu tava morando na rua. Falei: mano, cama, comida, 5 dias. 5 dias com a barriga cheia, 5 dias tomando banho, 5 dias dormindo numa cama. Eu vejo que Deus me atraiu assim. Porque se não fosse por isso, acho que eu não ia, não. Eu tava lá, falei: nossa, eu preciso, eu quero ir. Porque eu não tinha muita expectativa além disso, né? Falei: não, eu vou. E cheguei lá no Maranatá, lá, já me senti muito bem, fui super bem acolhido. O pessoal me tratou muito bem. No primeiro momento, no sábado já, foi a partilha do tio Paulo, lembro que se fosse agora, falando sobre o amor de Deus, né? Ele contou a história dele e tal. Eu falei: caramba, mano, se esse cara consegue, eu também consigo. Se esse cara tá aí, tá com Deus, parou com tudo, eu também consigo. E também nessa época da rua eu também tava na droga, né? Tava furtando coisas, tava na vida totalmente desregrada, totalmente solta. Falei: mano, se esse cara consegue, eu consigo também. E foi o Maranatá todo assim, só coisa boa, e eu me sentindo cada vez mais cheio, o sentimento explodiu, que eu não sabia nem o que era. Até que chegou a efusão. Na efusão eu comecei a me tremer,
repousei, fiquei lá caído no chão uns 10 minutos, não conseguia me mexer, velho. Nossa, comecei a chorar, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, foi a primeira vez mesmo. Levantei assim e falei, nossa, mano, em êxtase assim, ó, tremendo. Nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Achei. Aí terminou o Maranatá, falaram, Léo, temos 2 casas pra você. Porque se você voltar pra rua, vai ser em vão que você passou aqui. Uma em São Mateus e uma em Minas Gerais. Falei, mano, fazer o quê em Minas Gerais? É mó longe. Vou ficar em São Mateus. E acharam uma casa pra mim, que acolhe morador de rua, usuário de drogas. Fui pra essa casa em São Mateus. Desde então, comecei a frequentar o JS. Voltei a frequentar a mesma igreja, comecei a frequentar de verdade o JS todo final de semana. Falava das pessoas de Deus pra todo mundo que eu via. Ô, mano, você conhece Jesus aí? Já foi pra igreja, mano? Vamos comigo, mano. Chamava. Você viveu uma verdadeira metanoia nele. Aquilo ali... O Espírito Santo te atraiu e foi modelando, né? Foi uma mudança total. E eu não conhecia, eu fui me aprofundando, né? Falei, mano, o que acontece? Fui me abrindo, né, na verdade. Porque a primeira coisa pro Espírito Santo vir é a gente querer, né? A gente tem que querer. Segundo, se arrepender também, né? Falando, Deus, eu não quero mais essa vida. Não quero mais viver o que eu estou vivendo. Não quero mais passar pelo que eu estou passando. Porque, para mim, parece que eu comecei a viver de verdade depois que eu tive essa experiência. Eu comecei a viver mesmo, sabe? Com a alegria de sorrir, de me sentir bem. Porque antes eu existia simplesmente, né? Fazia as coisas por fazer, não fazia com aquele amor. É o Espírito Santo que vai devolvendo a identidade, né? Hoje você tem contato com seus pais, como foi para você essa a experiência, né? Aquela experiência pontual com o Espírito Santo, mas o Everton trazia para a gente também sobre essa intimidade com o Espírito, né? Que vai transformando o interior e tudo mais. Como foi para você durante esse processo, né? De deixar que o Espírito Santo vai fazendo e tudo? Você já chegou aí atrás dos seus pais, de viver esse processo de perdão também? Então, eu, na verdade, minha mãe já é falecida, né? Quando eu saí do orfanato em 2018, eles me falaram que ela tinha falecido em 2012. Meu pai, eu nunca tive contato com ele, eu não lembro nem do rosto dele, nem nada. Minha mãe eu lembro. Minha tia também, que eu morei lá com ela no Rio também, nunca fui atrás. Mas eu também não culpo eles, não. Porque eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam no momento, né? Hoje eu reconheço que se eu não tivesse passado por isso tudo, talvez eu não estaria nem aqui, né? Provavelmente eu já estaria até morto lá no Rio de Janeiro, né? Não sei. Então, mas eu não culpo eles, não. Eu acho que hoje eu vejo assim, né? Que Deus fez tudo do jeito que tinha que ser feito, né? E o Espírito Santo foi me mostrando isso também, né? Eu fui deixando Ele me guiar, eu fui, Deus, é por o Senhor, é por você. Quem é o Leonardo hoje? Você ainda participa da missão, frequenta? Você foi alcançado pela missão que foi até lá, né? Fez, olha, uma ação, né, da missão que sai daquilo que está ali, que a gente chama da bolha, né? A missão sai de si e de fato vive aquilo que se chama missão. Foi até o orfanato e a partir desse o Espírito Santo foi, né, conduzindo tudo, permitiu que você tivesse esse encontro, né, com eles. Depois fez o Maranatá, fez esse encontro com Deus, esse ide, né, o sair da bolha. Olha como que Deus vai trabalhando, né? Quem é o Leonardo hoje? Você impulsiona a missão ainda aí a fazer essa evangelização, né, fora dali da paróquia? Qual o seu impulso hoje do I? O que é que o Espírito Santo impulsiona no seu coração? Bom, eu sou um cara que faço amizade muito fácil e sou muito comunicativo, né? Então, eu não sei se as pessoas olham pra mim e já vê, mano, aquele cara ali parece gente boa e já chega em mim. Ou eu não sei, sabe? Mas parece que eu sou um imã de pessoa, ainda mais pessoa louca, sabe? Ainda mais a pessoa que ninguém acredita, que ninguém quer saber, sabe? As pessoas vêm, olham pra mim, oi, mano, tudo bem? Pá. Começa a contar a história. Às vezes só de eu contar um pouquinho a pessoa já começa a chorar, sabe? Então eu acho que Deus, ele pede pra mim também, que essa eu acho que tem um pouco de minha missão, isso daí também, né? De ir aonde quase ninguém quer ir, sabe? De chamar pessoas que passaram histórias iguais ou até piores do que a minha, né?
Porque isso daí que você falou é essencial. A pessoa tem que sair dali, do conforto dela, e ir aonde que ninguém quer ir, né? Porque às vezes aquela pessoa tá ali, mas se você não for, se ninguém for, ela vai continuar ali, talvez é dali para baixo, né? E como a gente tem falado, se a gente não é dócil a essa inspiração do Espírito Santo, muitas pessoas morrem. A gente já viu testemunhos aqui, né, do que o Espírito Santo moveu para fazer com que toda uma missão fosse para um outro lugar, para que ali no outro lugar alcançasse uma alma. Então Deus, ele está atento a cada um de nós. Deus, ele se preocupa com cada um, né? E ele move tudo para que esse um seja alcançado. E o Espírito Santo é esse que impulsiona o ide, a coragem de, como o Leonardo falou, de ir aonde muitos não vão, não tem coragem de ir para resgatar esses, né? Então tá aqui o que é que você, para finalizar aí pro pessoal, o que é que você pede pro pessoal que está de casa, que está em casa, né, nos assistindo, para que tenha esse impulso missionário também, que se deixe levar pelo Espírito Santo. Sua história, não, imagino que não é fácil. Imagina, longe dos pais, passou por tantos abrigos, né? Tanta coisa que esse menino viveu na rua e hoje está aqui testemunhando o que o Espírito Santo fez e faz na vida dele. Meu Deus do céu. Como o Everton falou, isso não é possível para nós, seres humanos. É impossível para nós. Tudo é obra e graça do Espírito Santo. Não tem como a gente negar que não é Deus que faz, que é por força humana. Ele não tinha força para isso. Você tinha força? Não tinha força nenhuma. Nem conhecia Deus. Olha o que o Espírito Santo faz e move, né? Então, fala pro pessoal que está em casa, né? Dá esse impulso aí missionário pro pessoal de casa e conta, né, para finalizar, sobre as suas duas irmãs, que agora eu fiquei curiosa, né? Você ainda tem contato com elas, não? Tenho contato com as minhas irmãs, Larissa e Lívia. Elas são as mais novas, eu sou mais velho. Tenho 24, a Larissa tem 21 e a Lívia tem 20. Elas não frequentam a igreja, estão afastadas, mas eu rezo por elas todo dia e incluo elas nas minhas orações. Peço também para vocês que rezem por elas, para que um dia elas possam estar aqui junto comigo e também testemunhar, né, sobre a vida delas. Tenho duas sobrinhas lindas, que nasceram agora, são crianças ainda. Mas a gente tem contato sim. A única família que eu tenho de sangue aqui em São Paulo são elas. Então, não posso separar delas. Elas têm que estar comigo sempre. E para você que está assistindo aí, eu queria falar que para você não desistir da sua história, não desistir da sua família, porque mesmo a gente, igual ela falou, humanamente, a gente não tem a capacidade de entender o que Deus faz e o porquê que Deus faz. Mas às vezes, você passa por isso, para salvar uma alma que vai ouvir, vai se identificar e vai voltar para Deus ou conhecer a Deus. Às vezes é uma pessoa que vai falar para outra que já vai estar aqui também. Então é deixar o Espírito Santo agir. Primeira coisa, aceitar, né? Falar, Deus, eu quero, tem que querer, porque se não querer, Deus não vai fazer nada. Segunda coisa, se arrepender, né, de todos os pecados, que a gente é falha, a gente é pecador, tem que aceitar e reconhecer e se arrepender. E a terceira é pedir, porque pedindo que Deus transforma, né? É igual um pai, Deus não vai, ele sabe o que você quer, ele não vai entregar para você se você não pedir. Ele gosta de ouvir você pedindo. Então com essas três coisas ele transforma qualquer vida: querer, se arrepender e pedir. Louvado seja Deus. Fica aí porque a gente já volta no terceiro bloco com mais testemunho. Estamos de volta no nosso terceiro bloco e olha que lindeza que nós temos aqui, duas famílias para testemunhar. E nós queremos dar a centralidade, né, do nosso testemunho sobre família,
sobre Nossa Senhora, a fecundidade de Nossa Senhora, junto com o Espírito Santo, que tem realizado maravilhas, sim ou não? Então, eu queria dizer boas-vindas para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos muito felizes. E queria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa, de onde vocês vêm, quem são vocês. Bom, eu sou a Samira. Nós somos da cidade de Taubaté. Somos da missão Padre Léo. Em breve estaremos inaugurando a missão, graças a Deus. Sou casada com o Gustavo e tenho alguns filhos. Já conversaremos mais, né, irmã? Meu nome é Gustavo Augusto, sou casado com a Samira, pai do Marcos, de alguns anjos. Também sou da missão, também futura missão Padre Léo, também, né, dos Jovens Sarados. E é uma alegria estar aqui hoje. Eu sou Fabiana, tenho 26 anos, sou de Taubaté também, da missão Padre Léo. E a nossa filha já nasceu e ela tem 1 ano, e depois a gente conversa mais um pouquinho. Eu sou o Lucas, tenho 27 anos, sou casado com a Fabiana, faço parte também da missão Padre Léo, futura missão, né, em Taubaté. Amém. Então vamos lá. Como é que começa essa história aí? Quem é o Marcos? Como foi que surgiu, né, esse presente? Como é para vocês viver essa experiência, né, com o Espírito Santo, e o que foi que ele foi fazendo na vida de vocês? Como todo casal, irmã, como toda vocação, a gente tem as nossas lutas próprias, né? E uma das nossas lutas, bem do início do nosso relacionamento, nosso casamento, foi a fecundidade. Tivemos 3 perdas gestacionais consecutivas, uma seguida da outra, nos nossos 3 primeiros anos de casado, né? E fomos aos médicos, fizemos tudo o que era possível na época, de exames, de investigação, e não havia um porquê, não havia uma explicação. Foram 3 perdas gestacionais consecutivas. E nós não paramos de servir a Deus. Fomos obedientes, assim como a Virgem Maria, nos servir. Nos colocamos disponíveis para o reino. E um certo dia, fomos ao Maranatá, fui convidada para fazer o momento de Maria, ela sempre intercedendo e cuidando em todos os detalhes. Fui fazer o momento de Maria, nós ficamos para o Maranatá. E aí, no dia seguinte, teve o momento do Espírito Santo. Ela, como uma boa esposa do Espírito Santo, ele, como um bom esposo da Virgem Maria, estava tudo programado no céu. E no momento do batismo do Espírito Santo, meu esposo ficou no momento e Deus me chamou à capela. Os intercessores me chamaram à capela, desculpa. E na capela, eles rezaram por mim. Houve muita cura, Deus falou muita coisa. E em meio às orações, foi profetizado a vinda do Marcos. Foi dado o nome do meu filho. Deus deu um nome. Ele não deu só a vida, ele deu um nome. Ele chamou o meu filho pelo nome. E naquele mesmo dia, pela manhã, um intercessor tinha tido uma visualização de 3 rosas, 2 vermelhas e uma branca. 2 vermelhas simbolizando os nossos sacrifícios, o meu e do meu esposo, e que havia uma rosa branca a caminho. E quando subimos à capela, enquanto as mulheres rezavam por mim, eram só mulheres rezando, um homem apenas junto, havia uma rosa branca, irmã. E eu tenho essa rosa até hoje. Eu tenho a rosa no quarto do meu filho. A Virgem Maria, ela cuida de todas as coisas. Ela é fiel àquilo que ela ouviu lá atrás, que para Deus nada é impossível. E foi isso que a gente viveu com a vinda do Marcos. O Marcos é o nosso milagre. Após 3 perdas consecutivas, Deus disse e Deus fez, pela intercessão da Virgem Maria. Estamos esperando mais um também. Sério? Olha que alegria! Louvado seja Deus! Então, Nossa Senhora foi generosa aí, né, com vocês, e se Deus quiser virão muito mais. Fabiana e Lucas, como que é a história de fecundidade de vocês? Um pouco diferente, né? Mas é fecunda também. Também. A gente tem 3 anos e 2 meses de casado, né? E quando nós completamos 11 meses de casados, né, a minha esposa passou por uma operação. Ela, na verdade, ela tinha um cisto
né? Tinha em torno de 11 centímetros de diâmetro. E esse cisto, ele cobria boa parte da região dos ovários, das trompas. Então, sempre quando a gente ia no médico, não tinha uma visualização completa de um ovário, né? E ela precisava urgentemente passar por uma operação. Quando a gente descobriu isso, em fato, né, eu estava ainda desempregado, trabalhava com meu pai. Era um trabalho mais ou menos assim. Eu ajudava muito mais o meu pai e eu recebia pouco. E eu não via alguma alternativa para poder bancar aquilo, né? E Deus foi tão bom com a gente, acredito que Nossa Senhora, porque a minha conversão veio através dela, né? Ela que me trouxe para perto de Deus, junto do Espírito Santo. Ela foi guiando para que eu recebesse um bom emprego, uma boa oportunidade. E dentro disso, tivesse a condição de poder bancar essa operação. E nessa operação, o que aconteceu? Simplesmente ela descobriu que ela não teria mais a capacidade de gerar, né? Foi retirado a trompa, os ovários, não restou nada, apenas o útero. O porquê do útero ficou, a gente não sabe, não entende, né? E engraçado que a gente se casou no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E faltava um mês para completar um ano de casado, e a gente sempre sonhou em ter filhos, né? A gente sempre comentava isso, de ter uma carreirinha, né, de crianças. E a gente tinha a lista dos nomes. E o engraçado é que no dia que ela passou pela operação, foi uma sexta-feira, estava sendo televisionado uma reprise de uma adoração da Canção Nova. A operação, ela duraria em questão de 1h30, sabe? Só que já tinha se passado 4 horas, nada da minha esposa. Desculpa, é que é dolorido o processo. Fica à vontade, seu tempo. E nesse tempo da adoração, eu fazia esse tempo todinho no quarto esperando ela, ajoelhado, rezando. E o que era falado na adoração era: convide o Espírito Santo de Deus a adentrar a sua casa. E naquele momento eu ficava pedindo: Senhor, traga minha esposa para perto de mim. Faz tempo. E quando eu recebi a notícia disso, sabe, me chamaram naquele quartinho, parecia cena de Grey's Anatomy, sabe? Um quartinho que dá notícia ruim para a pessoa mesmo. E há 2 médicas de pé olhando para minha cara e falou assim: olha, respira. Eu falei: pelo amor de Deus, você vai falar isso para mim? Não, fala logo, minha esposa tá viva, porque 4 horas não é normal. Ela: não, ela tá, só que aconteceu isso. Naquele dia eu passei a maior perturbação da minha vida, porque a gente não estava na maternidade e eu ouvia choro de criança a noite inteira, chorando. E o engraçado é que no dia seguinte, quando ela chegou no quarto, ela sorrindo, né, sorridente depois do processo, né, porque a médica tinha falado que provavelmente ela teria condição de ter filhos. E ela falou bem o seguinte, assim, né, uma madrinha nossa de casamento ligou e ela falou assim para ela, toda feliz: ó, agora eu vou poder ter bastante, né, colocou a mão bem aqui. E ela não sabia ainda do que tinha ocorrido, né, e quando a médica passou as informações para ela, o médico foi bem direta. Aquele foi o nosso calvário, sabe?
Então são 3 anos. São 3 anos, 1 mês e 12 dias de dor, porque é difícil você olhar para o acampamento, sabe? E você vê todos os casais mais jovens, todo mundo tendo filho, tendo as suas promessas, e a gente que sempre correu atrás, recebeu um baque desse, sabe? E também ver que da minha geração, da minha família, provavelmente pararia em mim, sabe? A dela também. Então, foi um tempo árduo, um tempo na qual a gente ficou para lá e para cá, se afastava, ia, não vinha, permanecia. Tempo de ficar doente, de não ter raiva, mas de perguntar para Deus, questionar o porquê disso. E, sabe, sempre foi falado para nós: vocês nasceram para ser adoradores. No nosso casamento foi profetizado isso através do Padre Ivan, da Canção Nova. E a gente nunca colocou isso em prática, né? E nessa quaresma a gente veio fazendo uma quaresma extraordinária na nossa vida, que graças a Deus ela começou a ir à missa diária, estava rezando, acordando às 4 da manhã para rezar com o Frei constantemente. E eu, ao longo do dia, eu vou buscando também. E eu falei para você, né, 3 anos, 1 mês e 12 dias, porque nesse 12º dia a gente recebeu a notícia que tinha uma criança que estava precisando de uma família. E essa criança, a situação é que a mãe dela tem problema com drogas, né? O pai também. Ela já tem alguns filhos que não cuidou. E a pessoa que cuidou dessa criança não tem mais condições de cuidar. E ela precisava de um casal que estivesse disposto a dar uma boa educação, a dar uma família, sabe, de verdade para ela. E a gente acredita que ela é nossa filha, sabe? Independente do que aconteça, a gente está entrando no processo de adoção para ter uma vida legal, né? Dentro da lei, tudo certinho, para quem sabe vir outras crianças, né? Com irmãos, enfim, a gente não sabe, mas que Deus mandar a gente estar de braços abertos. Mas tudo que a gente vai viver ao longo desse processo para adotar essa criança é algo que só vai acontecer através do extraordinário de Deus. Porque se depender dessa criança, ela vai para o abrigo. Só que a pessoa que cuida dela não quer mandar, porque se ela for para lá, ela vai para o próximo casal que está na fila. Mas ela quer que venha para nós. Então, assim, eu peço para que vocês rezem por nós, né, para que ela possa, né, nos encontrar e realmente vir para nossa casa, porque, querendo ou não, a nossa casa é a casa dela. Diante do mistério, né? Estamos diante de 2 mistérios de Deus, né? Que grande mistério. E a gente fala tanto, né? Já falamos tanto aqui nos programas sobre a alegria diante de uma dor, né? Falamos tanto quanto nós precisamos buscar o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que no dia da cirurgia dela foi convidado para entrar na casa, né? O Espírito Santo que é consolador, o Espírito Santo que vai vivendo a nossa vida, né? Que vai adentrando, que quer adentrar na vida junto com a gente para dar sentido à vida, para dar sentido a tudo que acontece, né? Sejam situações boas, sejam situações inesperadas, né? Mas que só Deus sabe o que é que Ele deseja diante desse mistério, né? Diante do mistério a gente vive. Diante de uma dor, ela precisa ser ressignificada pelo Espírito Santo e através do Espírito Santo. Porque, como a gente falava no testemunho do Leonardo, humanamente é impossível, né? Olha quantos desejos, quantos planos, quantos sonhos, e Deus muda toda uma história, todo um rumo, né? Ele já falou
quase tudo, né? Mas para mim foi um processo muito dolorido. Eu não conseguia ver por um bom tempo mulheres grávidas, não conseguia ver criança. Eu lembro que eu fui num retiro de servos e eu só chorava. Eu acho que a pregadora, coitada, achou que eu estava chorando por causa da pregação, mas não, era porque eu escutava as crianças ao redor chorando e eu queria aquilo, né? E estava muito recente, muito dolorido. Aí a minha cura, eu sempre perguntei, eu nunca questionei Deus, eu nunca perguntei o porquê. Eu só perguntava para quê que o Senhor queria isso. E eu lembro que eu gritava com Deus, gritava com Deus, mas eu não questionei, eu não reclamava. Eu só desabafava com Ele, assim, né? E a minha cura veio através da minha afilhada, que a gente tem bastante afilhados. Eu lembro que eu fui na Canção Nova em São José, numa quaresma também. E diante de Jesus eucarístico, Jesus veio e falou para mim, uma moça pôs a mão no meu ventre e falou, eu vou gerar vidas através da sua vida. E eu não entendia, né? E passou um tempo eu entendi que ali eu ia gerar vidas por conta das almas, né? Salvar muitas almas, evangelizar muitas almas. E eu não tenho, né? Eu não sou de pregar, eu estou um pouco vergonhosa, mas no meu íntimo, ali no meu dia a dia, eu vou tentando levar Jesus para as pessoas. E a Sara veio através de uma oração, eu não esperava, Nossa Senhora foi muito rápida. Eu falei, nossa Senhora, a Senhora foi rápida. Porque eu falei para ela, eu queria uma adoção que aparecesse, assim, sabe? Tipo, alguém que uma criança que estaria precisando. Eu não precisasse já entrar na fila, mas a gente precisa entrar na fila, né? Mas apareceu a criança. Eu falo que ela é nossa filha porque eu creio que ela já é nossa. Independente se ela for para outra família, eu sempre vou rezar por ela e vou ser mãe dela. E por isso que eu falei que ela já tem 1 ano. Ela tem 1 aninho, ela fez dia 27 agora. E é esse o processo. Eu vejo assim que com Deus a gente tem uma leveza muito grande, sabe? É dolorido, é árduo, a gente chora, a gente se emociona, mas a gente é muito feliz. Eu não tenho assim o que questionar. É a paz que excede todo entendimento. E assim a gente olha assim para nossa casa e a gente às vezes está passando os perrengues, né, que tem, e a gente vê assim tudo que Deus fez pela gente faz, né? E está fazendo ainda. E é isso. O dom da fortaleza no espírito, né? O Everton falou para nós em alguns programas anteriores, essa fortaleza que faz a gente permanecer. Humanamente é impossível, né? Outros poderiam desistir, dizer não, vou tentar, sei lá, de outras formas, ou enfim, né? Tantas coisas que poderiam acontecer, mas vocês decidiram permanecer firmes de acordo com a vontade de Deus, né? Vamos finalizar então. Meu Deus, eu queria ficar aqui mais conversando, né? São 2 histórias tão bonitas dessa graça de Deus, desse mistério de Deus, dessa alegria, dessa paz, né, que o Espírito Santo traz para nós. Mas eu queria que vocês falassem uma última coisa para o pessoal que está em casa, né, para dar essa confiança ao Espírito Santo. Vocês falassem sobre o abandono, o abandonar-se nas mãos de Deus, sobre a confiança, né, nos planos de Deus. O que é que vocês falam já para a gente finalizar o nosso programa de hoje? Eu gosto muito da passagem de Romanos, que a esperança não engana. Foi a música que a gente viveu todos os nossos lutos. Foi a nossa oração. E é isso, irmã, para você que está aí na sua casa, vivendo o seu sofrimento, a esperança não engana, meu irmão. Creia em Jesus, segura na mão da Virgem Maria, que a esperança não engana. A morte não é o fim, há uma ressurreição. Amém. Eu falo que uma coisa que eu aprendi muito na minha caminhada e aprendo é não desista, né? Confie em Deus e seja muito obediente a Deus, a radicalidade do Evangelho, que a obediência ela vai trazer ela vai trazer muitos frutos para sua vida e para sua casa. Que esses testemunhos tenham gerado fé, esperança aí no seu coração, tenha
reanimado a sua caminhada. Muito obrigada pela sua audiência, por ter estado aqui conosco. Te esperamos na próxima sexta-feira com mais programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Nos siga nas redes sociais, jovens.sarados e Servas da Alegria. Queremos lá compartilhar com você o que a gente tem feito, mais, quem sabe, testemunhos, né? Mais novidades com vocês. Então permanece com a gente, Deus abençoe você e até na próxima sexta. Pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor